Para tornar-se resistente, o homem lavava o rosto com sal grosso até sangrar. Para cortar laços, estrangulou sua esposa doente. Para dominar as artes marciais, fortaleceu suas pernas debilitadas até ficarem inquebráveis. Depois proclamou seu desafio aos mestres do mundo. Dias depois, a polícia recebeu uma denúncia. O lendário rei do boxe fora morto a socos na estrada. Todos os seus ossos estavam destruídos. A lesão fatal, um rompimento interno da traqueia, sem marcas externas. O mais intrigante, a vítima disparara todas as balas antes de morrer. Mas o assassino não deixou vestígios. Apenas um projétil em forma de andorinha permaneceu no local. Na prisão, Souza se agitou ao ver a notícia. 3 anos antes, fora condenado por matar um homem com as próprias mãos. Ele procurou o oficial Lu, afirmando saber quem era o assassino. Em troca, exigia liberdade. Lu, desconfiado, ignorou a oferta. Mas então Souza revelou o próximo alvo. O Rei das Pernas. Naquele momento, Eduardo já o havia encontrado. A luta não era apenas por superioridade, mas pela vida. Eduardo investiu contra o mestre, que, apesar de aposentado, ainda era habilidoso. No entanto, as pernas de Eduardo haviam se tornado armas fatais. O mestre ficou em desvantagem. Num erro, Eduardo prendeu seu pé. Com um estalo, quebrou seu osso. Em seguida, girou e finalizou com um golpe mortal. Cravado no peito do mestre, o projétil em forma de andorinha. Diante disso, Lu aceitou libertar Souza, temporariamente. Ele analisou o padrão dos assassinatos. Punhos, pernas, imobilização, armas, técnicas internas. O próximo alvo? O mestre de imobilização. De fato, ele foi morto em minutos, com os ossos esmagados, como antes uma andorinha marcada em seu corpo. Souza, triste, fechou os olhos do amigo morto. Então viu Eduardo à sua frente. Partiu em perseguição, alcançando-o no telhado de uma tinturaria. Mas Eduardo desapareceu. Souza sentiu o perigo, e antes que pudesse reagir, um chute brutal o lançou para longe. Apesar da dor, continuou atrás do assassino. Mas Eduardo era um fanático por lutas. Pulou 10 metros até outro prédio. Souza hesitou. Pensou em sua jovem discípula. Ele não podia morrer. Os policiais também tentaram capturá-lo sem sucesso. Eduardo escapou. Souza voltou à academia e reencontrou sua discípula. Porém, Eduardo já estivera lá, deixando para trás a marca da andorinha. Determinado a entender sua origem, Souza procurou mestres antigos. Descobriu que a arma se chamava Tankian Yan, dada a lutadores fracassados em um torneio. Um ancião revelou algo crucial. 3 anos antes, lutara contra um jovem com deficiência na perna, que usava a andorinha. Esse jovem era Eduardo. Souza e Lu foram até a casa dele, mas já era tarde. Eduardo fugira. O local exibia marcas de treino intenso. Na parede, uma mensagem. Agora, sem amarras, enfrentarei os grandes guerreiros. O próximo alvo deveria ser o Rei das Armas. Mas ele sofrera um acidente e passou seu conhecimento a um astro de ação, Hong Ye. Quando Souza e Lu chegaram ao set de filmagens, Eduardo já atacava. Cravou uma espada no ombro de um figurante, causando pânico. Só Hong Ye ficou diante dele. Pegou uma espada. A luta começou. Os golpes de Hong Ye eram rápidos e precisos, mas Eduardo desviava com facilidade. Então, pisou na lâmina do rival, quebrando-a. Em seguida, fincou sua própria espada nas costas do adversário. Ferido, Hong Ye reagiu, derrubando a arma de Eduardo. Por um instante, pareceu dominar a luta. Mas Eduardo pegou uma faca e deslizou a lâmina em seu corpo. Antes que Hong Ye reagisse, recebeu um chute brutal. Tentou levantar-se, mas Eduardo cortou sua garganta. O Rei das Armas caiu. O mestre das artes marciais estava morto. Dessa vez era uma celebridade. A mídia criticou a polícia, aumentando a pressão. Souza então percebeu. Punhos, pernas, imobilização, armas. Faltava o mestre das técnicas internas. Mas a polícia estava errada. Eduardo não queria apenas seguir sua sequência de assassinatos. Ele queria lutar contra Souza. Para forçá-lo ao duelo, atacou sua discípula. Apesar de talentosa, ela não era páreo para ele. Em poucos golpes ficou gravemente ferida. Quando Souza chegou, ela estava à beira da morte. Agora, a luta final se aproximava. Seria um combate de vida ou morte.